No último vídeo, vimos herdeiros que receberam impérios prontos e os destruíram. Hoje, observamos o caminho inverso. Não são histórias de sorte, são histórias de pessoas que não tinham nada a perder e justamente por isso não desistiram. Número 10. Ingvar Kamprad, IKEA, Suécia rural, década de 1930. Ingvar Kamprad cresceu em uma fazenda isolada chamada Elmtarid, perto da aldeia de Agunarid. A pobreza era silenciosa, mas constante. Desde cedo, enfrentou dificuldades na escola. Era disléxico, numa época em que ninguém sabia o que isso significava. Professores o chamavam de lento, incapaz. Mas Kamprad tinha algo que ninguém via: obsessão por eficiência. Aos 5 anos, começou a comprar fósforos em Estocolmo e revendê-los aos vizinhos com margem mínima. Depois vieram sementes, canetas, cartões de Natal. Ele não entendia de marketing, entendia de volume e repetição. Aos 17 anos, o pai lhe deu um pequeno capital como recompensa por terminar a escola sem repetir de ano. Kamprad registrou uma empresa. O nome era um acrônimo, suas iniciais, o nome da fazenda e o nome da aldeia: IKEA. No início, vendia canetas, carteiras, molduras, tudo por catálogo, sem loja física, sem glamour, apenas papel, correio e logística. Em 1950, começou a vender móveis, mas havia um problema: o transporte era caro, os móveis ocupavam muito espaço, as margens eram apertadas demais. Foi então que um funcionário, ao tentar encaixar uma mesa no carro, teve uma ideia: e se desmontássemos as pernas? Kamprad viu algo que ninguém mais via. Não era apenas uma solução logística, era um modelo de negócio inteiro. Móveis desmontados significavam custos de transporte 80% menores, estoques mais eficientes, preços impossíveis de competir. Os fornecedores tradicionais sentiram a ameaça. Em 1955, decidiram boicotar a IKEA. Nenhuma fábrica aceitava mais seus pedidos. Kamprad não recuou. Foi para a Polônia, onde a mão de obra era mais barata e os fabricantes estavam desesperados por contratos. Verticalizou toda a cadeia. Quando a IKEA abriu sua primeira loja em Estocolmo, em 1958, as filas dobravam quarteirões. As pessoas nunca tinham visto móveis tão baratos. Kamprad construiu um império global, mas nunca mudou. Voava na classe econômica, dirigia um Volvo velho, almoçava na cantina dos funcionários. Quando morreu, em 2018, era um dos homens mais ricos do mundo. Mas a revista que ele criou, o catálogo da IKEA, ainda era impressa como nos anos 1950. Eficiência acima de tudo. Número 9. François Pinault, França, anos 1940. François Pinault nasceu em uma família de agricultores pobres. Não havia livros em casa. Não havia expectativa de futuro além das plantações. Ele odiava a escola. Aos 16 anos, decidiu sair. O pai não protestou. Havia trabalho a fazer. Pinault começou a trabalhar com madeira. Comprava toras, revendia para serrarias. Margens apertadas, risco alto. Mas ele aprendeu algo essencial: timing. Nos anos 1960, começou a comprar empresas falidas. Enquanto outros fugiam de negócios em crise, Pinault via oportunidades. Comprava barato, reformulava a gestão, revendia caro. Em 1963, fundou a Pinault S.A., uma empresa de comércio de madeira. 10 anos depois, já era um dos maiores distribuidores da França. Mas Pinault não queria ser grande, queria ser indestrutível. Nos anos 1980, começou a diversificar. Comprou empresas de varejo, editoras, até uma rede de lojas de departamento. Sempre o mesmo padrão: empresas subestimadas, gestão caótica, potencial escondido. Em 1999, tomou a decisão que mudaria tudo. A Gucci estava em disputa. A LVMH, Império de Bernard Arnault, estava comprando ações agressivamente. Era uma aquisição hostil. Arnault já se via como vencedor. Pinault entrou na briga, ofereceu mais dinheiro, moveu mais rápido, fechou o negócio antes que Arnault pudesse reagir. A imprensa francesa chamou de golpe do século. Com a Gucci, Pinault montou o grupo Kering. Adquiriu Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Bottega Veneta, marcas que estavam mortas ou irrelevantes. François Pinault nunca terminou o ensino médio, mas entendeu algo que muitos executivos com MBAs jamais entenderão: o valor está onde ninguém mais está olhando. Número 8. Ralph Lauren, Bronx, Nova York, anos 1950. Ralph Lifshitz cresceu em um apartamento apertado, dividindo o quarto com os irmãos.
O pai era pintor de paredes, a mãe costurava para fora. Não havia espaço para sonhos grandes. Mas Ralph tinha uma obsessão: a forma como as pessoas se vestiam. Ele passava horas observando os homens ricos que cruzavam Manhattan. Aos 16 anos, mudou o sobrenome. Lifshitz soava judeu demais. Lauren soava aristocrático. Era uma decisão prática, não emocional. Trabalhou como vendedor de gravatas na Brooks Brothers. Era bom. Entendia o que os clientes queriam antes mesmo de eles saberem. Em 1967, aos 28 anos, decidiu criar suas próprias gravatas. Eram largas, coloridas, ousadas, totalmente fora do padrão conservador da época. As lojas recusaram. Disseram que ninguém compraria aquilo. Lauren não recuou. Alugou uma gaveta na Bloomingdale's, colocou suas gravatas lá, vendeu tudo em uma semana. Mas ele não queria vender gravatas, queria vender uma ideia. Em 1968, lançou a linha masculina Polo. O nome não era acidental. Polo era o esporte dos aristocratas britânicos. Era tudo o que ele não era. E exatamente por isso, funcionava. Lauren criou uma marca que vendia pertencimento. Vendia a ilusão de que qualquer um poderia ser parte daquele mundo. Bastava vestir a roupa certa. Nos anos 1970, expandiu para roupas femininas. Nos anos 1980, para perfumes. Nos anos 1990, para decoração. Ele nunca foi estilista no sentido tradicional. Nunca estudou moda. Nunca desenhou um vestido tecnicamente impecável. Mas entendeu algo que poucos entenderam. Moda não é sobre roupas, é sobre narrativa. Hoje, a Ralph Lauren Corporation vale mais de 6 bilhões de dólares. E Ralph Lauren, o menino do Bronx que mudou o sobrenome, é um dos nomes mais respeitados da moda global. Número 7. Howard Schultz, Starbucks. Brooklyn, Nova York. Anos 1960. Howard Schultz cresceu em um conjunto habitacional público. 7 famílias dividiam um corredor. O pai trabalhava como motorista de caminhão de fraldas. Não havia seguro, não havia proteção. Quando Schultz tinha 7 anos, o pai sofreu um acidente no trabalho. Quebrou o tornozelo. Foi demitido no mesmo dia. A família entrou em colapso financeiro. Schultz viu a mãe chorando na cozinha, tentando decidir qual conta não pagar. Aquilo nunca saiu da cabeça dele. Ele estudou com bolsa de futebol americano. Foi o primeiro da família a entrar na universidade. Depois de formado, trabalhou como vendedor na Xerox. Era bom, subia rápido. Em 1981, visitou uma pequena torrefadora de café em Seattle, chamada Starbucks. Na época, era só uma loja. Vendia grãos, nada de café pronto, nada de mesas. Schultz se apaixonou pela marca. Convenceu os donos a contratá-lo. Um ano depois, foi enviado a Milão para uma feira de equipamentos de café. E foi lá que tudo mudou. Schultz viu algo que não existia nos Estados Unidos: cafés como pontos de encontro, lugares onde as pessoas paravam, conversavam, existiam. Não era sobre o café, era sobre o espaço. Voltou aos Estados Unidos obcecado pela ideia. Tentou convencer os donos da Starbucks a abrir cafeterias. Eles recusaram. Disseram que o negócio era vender grãos, não servir café. Schultz saiu. Em 1985, abriu sua própria rede, a Il Giornale. 2 anos depois, comprou a Starbucks. Mas ele não queria apenas abrir cafeterias. Queria criar o que chamou de terceiro lugar. Não era casa, não era trabalho, era um espaço intermediário, um lugar de transição. E fez algo que nenhuma rede de fast food fazia. Tratou os funcionários como seres humanos. Ofereceu plano de saúde, ações da empresa, treinamento real. Ele lembrava do pai, do acidente, da humilhação. Nos anos 1990, a Starbucks explodiu. De algumas lojas em Seattle para milhares ao redor do mundo. Schultz saiu, voltou, saiu de novo. Mas o modelo permaneceu. Hoje, a Starbucks é uma das marcas mais reconhecidas do planeta. E tudo começou com um menino do Brooklyn que viu o pai ser descartado como lixo. Número 6. John Paul DeJoria, Paul Mitchell. Los Angeles, anos 1940. John Paul DeJoria passou a infância em lares adotivos. Pai ausente, mãe incapaz de cuidar dos filhos. Ele vendia cartões de Natal porta a porta para ajudar a pagar as contas. Aos 9 anos, já sabia que não podia contar com ninguém. Serviu na Marinha, voltou, trabalhou em vendas, casou, teve filhos, divorciou, perdeu tudo.
Em 1980, estava desempregado, sem dinheiro, vivendo no carro com o filho de 2 anos. Foi quando conheceu Paul Mitchell, um cabeleireiro que tinha uma ideia: criar produtos profissionais de cabelo sem testes em animais. DeJoria tinha $700. Mitchell tinha a fórmula. Decidiram tentar. A estratégia era simples: venda direta. DeJoria ia de salão em salão, deixava os produtos em consignação. Se não vendesse, devolvia o dinheiro. Zero risco para o cliente. Risco total para ele. Nos primeiros meses, dormia no carro. Tomava banho em postos de gasolina. Aquecia comida em estacionamentos. Mas a estratégia funcionou. Os salões começaram a pedir mais produtos. As encomendas cresceram. Em 5 anos, Paul Mitchell era uma das marcas mais vendidas dos Estados Unidos. DeJoria não parou. Nos anos 1990, investiu em uma destilaria mexicana que produzia tequila artesanal. O produto se chamava Patrón. Na época, tequila era vista como bebida barata, de estudantes bêbados. DeJoria decidiu fazer o oposto. Garrafa cara, embalagem sofisticada, preço premium. Transformou tequila em símbolo de status. A Patrón explodiu. Em 2017, foi vendida por $5,1 bilhões. DeJoria, que dormiu no carro, tornou-se bilionário. Hoje, ele diz que o segredo não foi talento, foi persistência estúpida. Chegamos à metade da lista. Até aqui, vimos pessoas que não tinham estrutura, capital ou conexões. O que tinham era tempo e a decisão de usá-lo. Agora, as histórias ficam ainda mais extremas. Se você está acompanhando até aqui, deixe seu like. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Vamos continuar. Número 5. Shahid Khan. Lahore, Paquistão, 1967. Shahid Khan tinha 16 anos quando emigrou para os Estados Unidos. Chegou com $500 no bolso e o endereço de um dormitório universitário em Illinois. No primeiro dia, descobriu que o dormitório estava lotado. Passou a primeira noite numa sala de estar da YMCA, sem cama, sem travesseiro. Ele não falava bem inglês, não conhecia ninguém, não tinha rede de apoio. Conseguiu um emprego lavando pratos em um restaurante. $1,20 por hora. Trabalhava das 23 horas às 5 horas da manhã. Depois, ia para a universidade estudar engenharia. Dormia 3 horas por dia. Em 1970, começou a trabalhar em uma empresa chamada Flex & Gate, que produzia para-choques de automóveis. Eram peças pesadas, caras de transportar, difíceis de instalar. Khan teve uma ideia. E se fizéssemos para-choques de uma peça só? Em 1978, aos 28 anos, pediu um empréstimo de $50 mil para comprar uma divisão falida da empresa. O banco aceitou. Ninguém entendia por quê. Khan trabalhou 16 horas por dia. Ele mesmo operava as máquinas. Ele mesmo fazia entregas. Ele mesmo negociava contratos. Nos primeiros anos, quase faliu 3 vezes. Mas não desistiu. Cada centavo que entrava era reinvestido na produção. Em 1984, a General Motors o procurou. Queria um fornecedor mais barato. Khan fechou o contrato. Foi o ponto de virada. A Flex & Gate explodiu. Nos anos 1990, já fornecia para Toyota, Honda, Mazda. Hoje, é uma das maiores fornecedoras automotivas do mundo, com mais de 24 mil funcionários. Em 2012, Khan comprou o Jacksonville Jaguars da NFL. Em 2013, comprou o Fulham FC, da Inglaterra. O menino que lavou pratos por $1,20 a hora tornou-se um dos bilionários mais influentes do mundo. Número 4. J.K. Rowling. Edimburgo, Escócia, 1990. Joanne Rowling estava num trem atrasado de Manchester para Londres quando a ideia apareceu. Um menino, de óculos, que descobre ser bruxo. Ela não tinha papel, não tinha caneta. Passou 4 horas apenas pensando. Quando chegou em casa, começou a escrever. Mas a vida desmoronou ao redor. A mãe morreu de esclerose múltipla. Rowling entrou em depressão. Mudou-se para Portugal para ensinar inglês. Casou com um jornalista português. Teve uma filha. O casamento se desintegrou em violência. Voltou para Edimburgo. Mãe solteira, sem emprego, vivendo de assistência social. 70 libras por semana.
Escrevia em cafés porque o apartamento era frio demais. Pedia um café. Ficava horas. Escrevia enquanto a filha dormia no carrinho ao lado. Levou 5 anos para terminar o manuscrito. Quando ficou pronto, começou a enviar para editoras. Rejeitada, rejeitada, rejeitada. 12 editoras disseram não. A 13ª, Bloomsbury, aceitou. Mas com ressalvas. Pagou um adiantamento de 1.500 libras. Pediu que ela usasse iniciais em vez do nome completo. Disseram que meninos não leriam livros escritos por mulheres. Em 1997, Harry Potter e a Pedra Filosofal foi publicado. Primeira tiragem, 1.000 exemplares. 3 anos depois, ela era uma das autoras mais ricas do mundo. Hoje, a franquia Harry Potter vale mais de 25 bilhões de dólares. Mas Rowling nunca esqueceu os cafés de Edimburgo. Nunca esqueceu a assistência social. Nunca esqueceu as 12 rejeições. Ela doou tanto dinheiro que saiu da lista de bilionários da Forbes. A mulher que não tinha dinheiro para aquecer o apartamento decidiu que ninguém mais deveria passar frio. Número 3. Jean Con, WhatsApp. Ucrânia, 1976. Jean Con cresceu em uma vila pobre perto de Kiev. Não havia água quente. O telefone era compartilhado com outras famílias. As conversas eram monitoradas pelo governo. Con aprendeu cedo. Privacidade era um luxo. Em 1992, aos 16 anos, imigrou com a mãe para Mountain View, Califórnia. O pai ficou para trás. Eles viviam de cupons de alimentação. A mãe trabalhava como babá. Con varria o chão de um supermercado. À noite, estudava programação sozinho. Comprou manuais usados. Aprendeu redes, servidores, sistemas Unix. Aos 18 anos, foi contratado pelo Yahoo como engenheiro de infraestrutura. Ficou lá 9 anos. Trabalhou duro, economizou tudo. Em 2007, foi rejeitado pelo Facebook. Meses depois, pediu demissão do Yahoo. Passou um ano viajando, tentando descobrir o que fazer. Em 2009, comprou um iPhone. Foi aí que percebeu. A App Store tinha criado uma nova indústria, aplicativos. Con teve uma ideia simples, um app que mostrasse status, na academia, no cinema, ocupado, sem rede social, sem curtidas, apenas status. O nome era WhatsApp, um trocadilho com WhatsApp. Nos primeiros meses ninguém usava. Con quase desistiu. Mas então a Apple lançou notificações push. O app ganhou vida. As pessoas começaram a usar o status para conversar. Con percebeu. Eles não queriam status, queriam mensagens. Pivotou. Transformou o WhatsApp em mensageiro. Sem anúncios, sem jogos, sem distração. Apenas mensagens. A base de usuários explodiu. Em 2014, o Facebook ofereceu 19 bilhões de dólares. Con aceitou, mas fez questão de assinar o contrato no prédio onde recebeu cupons de alimentação 20 anos antes. O menino que varreu o chão de um supermercado vendeu sua empresa por um dos maiores valores da história da tecnologia. Número 2. Oprah Winfrey. Mississippi Rural, 1954. Oprah Winfrey nasceu de uma relação adolescente. Foi criada pela avó em uma fazenda sem eletricidade, sem água encanada. Usava roupas feitas de sacos de batata. Aos 6 anos, foi enviada para morar com a mãe em Milwaukee. Sofreu violência aos 9 anos. Depois aos 10. Depois aos 13. Pelos tios, pelos primos, pelos amigos da mãe. Ninguém acreditava nela. Aos 14 anos, engravidou. O bebê morreu 2 semanas depois de nascer. Ela foi enviada para morar com o pai em Nashville. Ele era rígido, exigia leitura, exigia disciplina. Foi o que a salvou. Winfrey descobriu algo. Ela sabia falar, sabia conectar, sabia fazer as pessoas se sentirem vistas. Aos 19 anos, tornou-se a primeira âncora negra de um noticiário local. Aos 22, foi promovida para apresentadora. Mas ela odiava o jornalismo tradicional. Odiava ler notícias sem emoção, sem humanidade. Em 1984, foi contratada para apresentar um talk show matinal em Chicago. O programa era o último colocado. Ninguém assistia. Winfrey mudou tudo. Em vez de celebridades, trouxe pessoas comuns. Em vez de perguntas superficiais, trouxe emoção real. Falou sobre abuso, sobre dor, sobre trauma. Falou da própria vida. Em um mês, o programa passou de último para primeiro lugar.
Em 1986, lançou o The Oprah Winfrey Show nacionalmente. Em 2 anos, era o talk show mais assistido da América. Mas Winfrey não queria apenas apresentar, queria controlar. Em 1988, fundou a Harpo Productions. Comprou os direitos do próprio programa. Tornou-se a primeira mulher negra a possuir um estúdio de produção. Nos anos 1990, expandiu para cinema, livros, revista. Em 2011, lançou a ON, sua própria rede de TV. Hoje, Winfrey vale mais de 2,5 bilhões de dólares. A menina que usava roupas feitas de sacos de batata tornou-se uma das figuras mais influentes da história da televisão. Número 1. Chris Gardner, Milwaukee, Wisconsin, 1954. Chris Gardner nunca conheceu o pai. O padrasto batia na mãe, batia nele, batia nos irmãos. Gardner dormia com fome, ia para a escola sujo. Era chamado de lixo pelos professores. Aos 8 anos, a mãe foi presa por incendiar a casa do padrasto. Gardner foi enviado para um lar adotivo. Passou a adolescência tentando sobreviver. Serviu na marinha, voltou, casou, teve um filho. Trabalhava como vendedor médico. O salário era baixo. A esposa saiu, deixou o filho com ele. Gardner ficou com a criança, sozinho, sem dinheiro, sem apoio. Em 1981, viu um homem saindo de um Ferrari vermelho. Perguntou o que ele fazia. O homem respondeu: corretor de ações. Gardner decidiu, era isso que ele ia fazer. Conseguiu um estágio não remunerado na Dean Witter Reynolds, não remunerado. 20 candidatos para uma vaga. 10 meses de treinamento, 0 garantia de emprego. Mas ele não tinha escolha, aceitou. Nos primeiros meses, perdeu o apartamento, perdeu a conta bancária. Foi despejado. Passou a dormir em abrigos, em banheiros públicos de estações de metrô, no chão do escritório quando todos iam embora. Acordava às 5 horas, dava banho no filho no banheiro da estação, levava a criança para a creche, trabalhava 10 horas, pegava o filho, procurava um lugar para dormir. Fez isso por quase 1 ano. Os colegas do estágio não sabiam. Ele escondia. Sempre de terno, sempre barbeado, sempre impecável. Quando o estágio terminou, Gardner foi o único efetivado. Trabalhou como corretor por 5 anos. Aprendeu tudo. Depois, em 1987, fundou a Gardner Rich & Co., sua própria corretora. A empresa cresceu. Gardner ficou rico, multimilionário. Em 2006, vendeu sua participação. Escreveu um livro contando a história. O livro virou filme. Will Smith o interpretou. A Procura da Felicidade foi visto por centenas de milhões de pessoas. Chris Gardner, que dormiu no chão de banheiros públicos com o filho nos braços, tornou-se um símbolo global de resistência. Ele não teve sorte, não teve ajuda, não teve rede de apoio. Teve apenas uma decisão: não desistir até que algo mudasse.